que no 220, alguns, tá? Você consegue fazer algum trabalho de regulador de pressão e capacitor. Então você consegue fazer regulagem. Até um 190, o 220 é um pouquinho mais complicado. Tá? Como assim? O regulador de pressão é o seguinte, quando ele é externo, tá? Tem uns que é interno dentro da bomba, aí é complicado de se mexer, aí vai ser mais difícil. Mas quando é externo, você consegue fazer uma espécie de registro, tá? Porque o regulador, ele é uma espécie que funciona dessa forma aqui, ó. O combustível desce do tanque, aí vai para o bico injetor, só que aqui tem uma molinha. E aqui tem uma certa molinha, uma certa pressão nessa molinha. A partir de um ponto que essa molinha ela recebe ali acima de 3 bar de pressão, ela abre e libera, ou seja, uma passagem para o combustível voltar para o tanque para reduzir a pressão, para sempre manter a pressão ali próxima de 3 bar. Certo? O que eu posso fazer? Fazer uma espécie de registro aqui, ó, certo? Na parte que sobe, que volta essa pressão para o tanque. Fazendo esse registro, eu posso fechar ele um pouquinho mais. Quando essa molinha liberar a passagem, aqui vai estar fechado. Então vai aumentar a pressão. Então de 3, eu começo a colocar 4 bar de pressão. Quando eu faço isso, eu vou aumentar a injeção do combustível? Não. O combustível vai injetar a mesma quantidade em milissegundos, só que eu vou pulverizar mais esse combustível. Combustível pulverizado, ele vai ter uma queima mais eficiente, então eu vou ter uma economia, uma certa economia de combustível. Por quê? Porque o combustível, ele se queima, ele não se queima na realidade em forma líquida dentro da câmara de combustão, ele se queima em forma gasosa. Então quanto mais forma gasosa está esse combustível, maior a eficiência dentro da câmara de combustão. Então eu também consigo fazer o acerto através de um regulador de pressão, coloco no registro, e aumentando a pressão da linha, ou seja, de 3 para 4 bar. O legal é não colocar muita pressão, porque se você colocar muita pressão, o bico injetor ele pode travar aberto, então você danifica o bico injetor, beleza? Tem que ficar atento só nessa base aí. Mas de 3 a um bico que trabalha com 3 bar, que seria de moto, dessa moto 150, 160, ele pode trabalhar ali com 4 bar tranquilamente. Então você consegue fazer esse acerto quando o regulador é externo. Beleza? Então você consegue fazer o acerto, aumentar a pressão e num kit mais básico, um 170 ou um cabeçote preparado, ali com um motor básico, cabeçote, comando, escapamento, ou um 170 cabeçote comando, um 190 cabeçote comando, é bem provável que só fazendo esse trabalho você consiga fazer a regulagem. Fora isso, se você achar um pouco complicado, que tem que cortar, colocar registro, é um pouco complicado de se fazer também, você pode trabalhar com o capacitor, certo? O capacitor é o seguinte, o que você tem que ficar atento é naquelas letras lá que estão perto, o F, tá? O microfiles dele. Os volts é o seguinte, é a quantidade que esse capacitor resiste, beleza? Ele pode ter 50 volts, 400 volts, resistir 400 volts, O que você tem que ficar atento é que a moto trabalha com 12 volts ali. Então, eu posso usar uma até 50 volts, mas nada impede de eu usar uma até 400 volts, porque isso é o quanto esse capacitor resiste, beleza? O que eu tenho que ficar atento é próximo do número ali, ó. Vamos supor, está lá 4,7 UF, 1,2 UF, 2,2 UF. O que significa isso? Isso aqui é o tempo que o capacitor vai deixar o bico aberto. Como assim? O capacitor ele armazena energia elétrica. Então, quando a injeção ela envia a energia elétrica, o tempo de energia elétrica, o capacitor vai armazenar uma energia a mais, ou seja, um certo tempo a mais de energia ali. Ela vai ficar com essa energia armazenada no capacitor, certo? Quando parar, ou seja, quando a injeção ao módulo cortar o pulso de energia elétrica, o capacitor tem energia elétrica, então ele mantém o bico, ou seja, ele libera essa energia para o bico e o bico continua um pouquinho de tempo mais aberto, certo? Aí, a questão do F é o seguinte, quanto menor o número, menor é o tempo que o bico vai ficar injetando. Quanto maior, mais tempo vai ficar injetando. Só que você tem que ficar atento que é o seguinte, um capacitor ali de 10 UF já não é recomendado usar, beleza? Use abaixo ali de 9, 8, certo? UF. Se você pode trabalhar também com 2 capacitores na linha, certo? Você pode colocar um 4,7. Não deu certo. Você vai ligar lá o positivo no positivo do bico, negativo no negativo do bico.
certo? Aí tá dando falta ainda, você pode pegar um de 2,2 e ligar junto, positivo com positivo, negativo com negativo, dois capacitores na linha, então vai manter um tempo a mais aberto, você consegue fazer a análise ali se a sua moto está com falta ou excesso, assim você mantém o bico mais tempo aberto, injetando mais combustível ali para o seu motor. O ponto negativo aqui é que colocando o capacitor funciona como se fosse colocar o bico injetor. Você injeta combustível em todas as faixas de rotação. Na faixa de rotação que não precisaria de combustível a mais, vai continuar injetando combustível a mais. Então a moto ela vai ter um consumo mais elevado de combustível.